Olá, turminha, boa tarde. Vamos agora para a nossa aulinha de geografia. Peguem aí a apostilinha de vocês, abram na página 172, ok? Esta página aqui, meios de transporte. Os meios de transporte são muito importantes para levar as pessoas e as mercadorias de um lugar para o outro. Então, dando continuidade aqui no nosso estudo dos municípios, né, nós vimos o trânsito, vimos as áreas de lazer, vimos a parte de administração do município e agora nós vamos ver sobre os meios de transporte. Todo município tem ali os seus meios de transportes. Aqui na nossa cidade de Mogi Guaçu, turminha, quais são os meios de transportes que vocês observam no dia a dia, assim? Vocês observam, né, o carro, moto, que são meios de transporte individual. Aí vocês observam também o ônibus. Quem aqui já andou de ônibus da aviação? Daqueles ônibus, ou foi para Mujimirim, pegou aquele ônibus, ou andou aqui mesmo dentro da cidade, se deslocou de um bairro para o outro, naquele ônibus urbano. Quem é que já andou alguma vez? A Pro já andou e bastante. Quando a Pro não tinha carro, a Pro andava muito. A Pro trabalhava no centro da cidade, em loja. Então, a Pro sempre ia da minha casa até lá no centro, lá no terminal. Sabe o terminal rodoviário ali, onde se concentram todos os ônibus, eles fazem parada para embarque e desembarque das pessoas. Então, os ônibus, aqueles ônibus grandes que carregam várias pessoas, são chamados de transportes coletivos. Então, a nossa cidade de Mogi Guaçu, nós temos os transportes individuais, mas nós temos também bastante desse transporte coletivo. Outro tipo de transporte coletivo que nós não temos aqui na nossa cidade, mas existe, é o metrô. Quem aqui já foi em São Paulo, ou já morou em São Paulo, ou já foi passear em São Paulo e andou de metrô? Né? A Pro não morou em São Paulo, mas a Pro já foi até São Paulo e eu andei de metrô. Né? É um meio de transporte, né? Também é um meio de transporte coletivo, ok? Que faz parte de um município. Aqui nós não temos, mas nas grandes cidades tem. Por exemplo, em São Paulo nós temos o transporte coletivo, que é o metrô. Em Salvador também tem, né? A Pro foi para Salvador, mas a Pro não andou de metrô lá não. A Pro só via ele passando assim na linha férrea, assim, mas a Pro não andou não. A Pro andou só em São Paulo. Então são meios de transporte, são exemplos de meios de transportes que podem ter no município, ok? Carro, ônibus, trem, metrô, caminhão, bicicleta, carroça, barco, balsa, canoa, motocicleta, helicóptero, avião e alguns animais são meios de transporte. Então aqui nós temos as imagens, né, alguns meios de transporte, temos o metrô, o ônibus e a motocicleta. O metrô é um meio de transporte muito rápido e moderno, que ajuda no deslocamento de milhares de pessoas por dia. Além de ser uma alternativa rápida e segura para transportar pessoas, o metrô diminui o congestionamento de veículos das ruas e avenidas. O ônibus também contribui para diminuir o congestionamento nos municípios e, em alguns casos, há corredores exclusivos para o ônibus, que torna a viagem ainda mais rápida. Há ainda, em alguns estados e municípios do país, a disponibilidade de mototáxis. Esse meio de transporte possibilita às pessoas a chegar rapidamente ao seu destino. Então, turminha, dos meios de transporte, o metrô, o ônibus e o mototáxi são meios de transporte que podem ter nos municípios, que tem o objetivo de diminuir ali o trânsito e facilitar o tráfego ali das pessoas nas ruas e avenidas, ok? Transportes individuais e coletivos. Os meios de transportes podem ser de uso coletivo ou individual. As pessoas que usam os meios de transporte coletivos não são as proprietárias, mas sim, como todo cidadão, contribuem para a manutenção e funcionamento desses veículos, pagando a passagem e os impostos específicos.
Então, as pessoas que usam ou o ônibus, no caso aqui na nossa cidade de Mogi Guaçu, ou as pessoas, os habitantes lá de São Paulo que usam o metrô, eles não são donos desses meios de transporte. Por quê? Esse transporte é público, ele é coletivo ali para todo mundo usar. E como que você vai usar? Pagando o valor pela passagem, ok? Nos meios de transporte individuais, as pessoas são as proprietárias dos seus veículos, exemplo, carro, motocicleta, etc., pois pagaram por ele numa loja especializada ou, quando usado, compraram de um outro proprietário, ok? São exemplos de transportes coletivos: ônibus, trem, metrô, balsa. Quem aqui já viu uma balsa? Quem já andou em uma balsa, utilizou uma balsa? Quem sabe o que é a balsa? A balsa, na verdade, é como se fosse um grande barco, bem grande, aonde tem espaço para as pessoas entrarem com seus veículos, né, ou até mesmo pedestres, e atravessar de um ponto de um rio até o outro ponto. Ou seja, a balsa ela é usada em cidades, principalmente cidades litorâneas, onde não tem um espaço como atravessar de uma ponta de um rio até o outro. Então é usado a balsa, ok? São exemplos de transporte coletivo: ônibus, trem, metrô e balsa. Se bem administrados pelo poder público e preservados pela população, os meios de transportes públicos e coletivos podem oferecer vantagem em relação aos transportes privados, como menor emissão de gases poluentes e menos automóveis nas ruas, pois transportam um número maior de passageiros, o que resulta na melhoria do trânsito nos municípios, ok? Então, vamos lá. Comparação. Vamos fazer essa comparação aqui, ó. 190 passageiros, 2 ônibus e 127 carros, ok? Então, qual que vai transportar mais passageiro e poluir menos? O ônibus, né? Porque 190 passageiros, 2 ônibus vai poluir bem pouco o meio ambiente. Se fosse 127 carros para carregar mais ou menos esse mesmo tanto de passageiro, olha aqui a imagem, quanto que não iria poluir o ambiente? Muito mais, né, turminha? Só para fazer essa comparação para vocês, que a vantagem dos transportes coletivos é isso, né? Melhorar o tráfego, né? O transporte ali nas ruas, o trânsito e principalmente melhoria ali no meio ambiente, menos poluição no ambiente, ok? O carro e a poluição. Página 174. Ao usar o carro, você está contribuindo para a poluição do seu município, estado, país e planeta, pois muitos gases poluentes são soltos no ar, ao que aumenta a população. Sempre que possível, escolha se locomover de transporte coletivo, de bicicleta ou mesmo a pé, pois é muito mais saudável para você e para o planeta Terra. Além disso, em alguns municípios já existem ônibus movidos a eletricidade ou hidrogênio, os quais não poluem o ar com a emissão de gases. Atividades. Reescreva as frases corrigindo-as. A balsa, a bicicleta e o metrô são transportes individuais? Está correta essa frase? Não, né? Então, vocês vão reescrever e corrigir o que está errado. O carro, a moto e o ônibus são transportes coletivos? Corrigem aí, então, e reescreva a frase. E a página 175, brincando de geógrafo. Observe as imagens e ligue os personagens aos meios de transportes mais adequados. Não esqueça de escrever se eles são coletivos ou individuais. Então, vocês vão observar as imagens, fazer a ligação e escrever se é coletivo ou individual, ok? Homework, então, ficou página 174, 175 e teremos um vamos trabalhar, ok? Vamos trabalhar a página 239 e 240, ok, turma? Homework, vamos trabalhar página 239 e 240 e da apostila 174 e 175. Turminha, qualquer dúvida é só chamar a Pro lá no WhatsApp. Combinado? Nos vemos amanhã
nas nossas próximas aulinhas. Um beijão bem grande, fiquem com Deus.